os benfeitores espirituais, o NEF, que possam nos dar toda a sustentação necessária para que possamos trazer esse conhecimento e não só trazer, como vamos refletir sobre esse conhecimento da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos na parte 3, né, do lado experimental do Espiritismo. Nós trouxemos já os espíritos felizes, os espíritos de condições medianas, e hoje eu vou trazer os espíritos sofredores. E se a gente for ver assim no tempo, né, no que eu já trouxe, o que eu estou trazendo agora, vamos vendo assim onde nós estamos nos identificando melhor, né? Mas isso é sério, né? Vamos ver e vamos tentar entender, né, também o que esses benfeitores que ajudam esses espíritos podem trazer para nós também, de conhecimento, de entendimento, mas isso nós vamos trabalhar juntos, porque eu trouxe mais ou menos o que tem no céu e inferno, tá bom? E a gente vai discutindo cada palavra que enroscar, aí a gente vai vendo, tá bom? O começo, para quem está vindo, né, pela primeira vez, eu vou falar o que seria a erraticidade, né? Então, no intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou mau uso que fez das suas últimas existências. Estuda as causas, na erraticidade, que apressaram ou retardaram o seu adiantamento. Então, é isso que nós fazemos na erraticidade. E aqui também eu vou ter uma fala de Kardec, né, no livro O que é o Espiritismo, na biografia, ele fala o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. E o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Kardec fazia a comparação dos ensinamentos, tanto aqueles escolhidos nas reuniões em Paris, como os oriundos da correspondência com outros grupos, recebidos através de médios desconhecidos daqueles primeiros. Então, aqui, Kardec nos explica, né, nos alerta, eu diria melhor, né, o que seria, né, receber essas informações de espíritos. Então, aqui a gente vai continuar. Aqui é a exposição geral do estado dos culpados, por Georges, né? Então, ele traz aqui o que seria o castigo, eu já coloquei entre aspas o que seria culpados, o que seria castigos, né? Para a gente entender melhor isso. Então, depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino. No presente e no futuro, olham em torno de si e nada veem que possam aproveitar ao exercício de sua maldade. Espavorido,
ei-lo que se lança no espaço, onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribui-lhe os outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso, escarnecido, por sua vez, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e o esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, entre parênteses, o Deus triunfante de todo mal, entre parênteses, e ao qual não poderá apaziguar senão a força da expiação e do gemido, entre aspas, né? Então, esse Deus vingador, nós sabemos que ele não existe, é o jeito que esse espírito, né, sofredor enxerga. Esse Deus triunfante do mal também, nós sabemos que é um Deus de bondade, né? E jamais ele seria um Deus vingador ou um Deus de todo o mal, mas é o próprio mal que ele enxerga, é o qual não poderá apaziguar senão a força da expiação e gemidos. Aí Kardec fala o seguinte: nunca se traçou o quadro mais horrível e verdadeiro, a sorte do mal. Será ainda necessário a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Então, Kardec está falando que esse mal, né, que o desencarnado, sofredor, enxerga, seria pior, né, do que o inferno, né, se a gente for ver, né? A dor seria insuportável. Isso está logo no começo, né? Da parte onde os espíritos sofredores começam, e é longo, né? Eu tirei alguns trechos só para a gente ver. No Céu e Inferno, né? Na nota de rodapé do FEAL, ele fala o seguinte: é importante destacar que a condição de espíritos imperfeitos utilizada por Kardec é uma generalização que inclui o simples e o ignorante, que, em sendo perfectíveis, elevam-se gradativamente pelas provas da vida até a condição de pureza. Os imperfeitos compreendem também os sofredores, classe daqueles que criaram imperfeições para si mesmos pelo apego, o qual, transformando-o em hábito, configura-se em orgulho, egoísmo e demais imperfeições que daqueles derivam, né? Demais imperfeições que derivam do orgulho e do egoísmo. A esses caberá a trajetória do arrependimento, da expiação e da reparação, porque nós sabemos que só o arrependimento não adianta, né? Nós precisamos reparar o mal que fizemos. Como condição de superação do sofrimento, que é sempre transitório. Enfim, são os sofredores que se revoltam e insistem no erro que se tornam espíritos maus e endurecidos. E isso nós temos uma próxima vez para ver esses espíritos endurecidos. E aqui nós vamos começar com um novel, né? O espírito dirige-se a um médium que em vida o conhecera. Vou contar-lhe o meu sofrimento quando morri, meu espírito preso ao corpo por elos materiais. Veja bem, aqui, nos primeiros que nós vimos, os felizes, os de condição mediana, eles não tinham esse sofrimento, né, quando morreram, né? E eles também não estavam presos nesses elos materiais, né? Então, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. A vida que deixava aos 24 anos era ainda tão vigorosa
que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. E ele já se sentia nas sombras também, onde os outros viam luz, ele sentia a sombra. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações. Então, nós, quando desencarnarmos, nós vamos ver todas as nossas faltas cometidas em todas as nossas reencarnações. Não vai ser só nessa última, né? Feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava nos mais secretos recônditos da alma, que se sentiu desnudada e logo possuída de vergonha devastadora. Então, além, né, das sombras, eu também tinha uma luz, né, que mostra, né, a nossa nudez, né, perante tudo, né? Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, então eu ainda sentia aquela inveja, detestando os maus espíritos que me perseguiam com zombarias, ainda eu sentia raiva, né? E desprezando os humanos, cuja torpidez eu via. Então ele via, né, como os humanos eram. Passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamasse-me finalmente, pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que que te dão os teus guias. A verdade me foi imposta. Orei. Deus ouviu-me. Revelou-se por sua clemência, como já se havia revelado na sua justiça. E aqui ele fala ainda da justiça de Deus, né? Tudo bem aqui? Né? Nós falamos de novel e a gente vai continuando. Retirei alguns que não dava para trazer todos, né? E mesmo assim ficou bem longo, tá bom? Mas vocês vão interrompendo aí à medida que vocês acharem necessário. Aqui você já percebe, pelo menos é o que eu estou entendendo, chamaste-me finalmente, ele está se referindo a Kardec. Sim, Que pela na primeira... Sociedade Espírita de Paris. Então, Então, em Kardec, tem alguns outros médiuns, né? mas Mas é numa sessão de evocação, é óbvio. sim, Mas a gente já percebe que ao chamasse, ele já sente um sentimento suave, já vai como que ele se sente melhor. é. Né? De todo aquele desespero que ele tinha, pela primeira vez ele se sente melhor, aconchegado, alguma coisa, algum sentimento melhor do que ele já estava sentindo antes, acontece, né? É. Aqui ele sentiu, né? E orei, né? Ele conseguiu Sim, orar, né? sim. E Deus ouviu-me, né? Então, chamaste-me finalmente, né? Então, Sim. era isso que ele estava esperando. Liliane, você poderia voltar um slide, por gentileza? Claro. O Qual que que me você chamou a quer? atenção é Ah, esse daí. hum, Em todas as minhas encarnações, isso. esse tópico me incomodou um pouquinho, Hum, no pouco né, que a gente tem de informação. Ele hum. ele ter essa visão de todas as encarnações, estranho, não é não? Não, é normal. Porque na hora que você desencarna, você não vê só a última, né? Você vai vendo todas. Você vai vendo as suas faltas, porque é para isso Isso. que a erraticidade serve, entre aspas, entendeu? É para você perceber o que você fez de bom e o que você não fez de bom ou fez de mal, Você entendeu? vai perceber isso
na hora que ele vai trazer um rapaz, eu trouxe, que ele morreu afogado, né? E, e você, acho que é Ferdinando o nome dele, Frederico, uma coisa assim. E ele vai trazer exatamente as outras encarnações que ele teve. Então, nós precisamos até ver, né, se nessa última encarnação que eu tive, né, foi o que eu entendi de Sidney, né, se nessa última reencarnação, claro que eu não retrogrado, mas se nessa última encarnação eu pelo menos melhorei um pouquinho, né? Se eu fui um pouquinho além daquilo que eu precisava melhorar, né? Então é para isso que realmente eu vejo, e por isso que eles se sentem mal, porque às vezes eles perderam, né? Eles falam, né, que eles perderam uma reencarnação, né? Deixaram de evoluir. Tudo bem? Mas é isso mesmo, o Sidney. Vamos falando, vamos comentando, né, para a gente entendendo melhor, tá bom? Que nós também E precisamos disso. se você continua no mesmo parágrafo aí, essa luz implacável que iluminava os mais recônditos, é que quando a gente está no plano espiritual, nada é escondido, né? Os Não, espíritos conseguem ver é tudo. aqui mesmo, né? É Não, aqui mas mesmo. aqui você tem É aqui, olha, é a aí mesmo, é luz no é uma mesmo. luz implacável, Então, me iluminava nos mais secretos então, recônditos da alma, que se enquanto ele estava sentia nada. encarnado, É, ele escondia. Mas agora desencarnado, você não esconde nada. nada. Não tem como, né? Os espíritos veem tudo. Mesmo aqui, eles veem. Mas É, lá a gente percebe que eles estão vendo. E por isso que ele fala da vergonha, né? sim. Não, porque o que me chamou realmente a atenção é que, né, ele estava sendo perseguido por, né, mais à frente a gente vê que ele coloca, né, que ele está sendo perseguido por espíritos zombeteiros, não é isso? Por espíritos como ele, né? Mais ou menos, acho que é isso que ele fala, Então, né? não, por isso que eu fiquei um tanto quanto confuso nessa colocação, Aqui, olha, tá pelo aqui, ó. fato, Precisava, invejando os eleitos, né? Então ele inveja, né? Os eleitos não eram eleitos, eram aqueles espíritos superiores, vai, ou mesmo de condição mediana, os felizes, detestando, né? Os maus espíritos que me perseguiam, né? Como zombarias, com zombarias, né? E desprezando os humanos, né? Porque aí ele via toda a maldade dos humanos, então ele desprezava aquilo, né? Tudo bem? Vamos continuar? era só esse detalhe. Uhum, muito bem. Aqui eu vou trazer Auguste Michel, né? Era um moço rico, boêmio, gozando larga exclusivamente a vida material, conquanto inteligente e desinteresse pelas coisas sérias. Era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de diversão, sendo apontado na sociedade por sua qualidade de homem mundano. Não fazia o bem, mas também não fazia o mal. Isso, se a gente for ver na pergunta 105 do Livro dos Espíritos, né, ele está nos espíritos neutros, né, na 7ª classe. Tá? Faleceu em consequência de uma queda de carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia. Deu sucessivamente as seguintes comunicações. Em 8 de março de 1860,
Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perdurou profundamente o meu espírito, perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me essa incerteza cruel do meu futuro. Então, eles ficam sempre preocupados, né, com o futuro, né? O que vai acontecer? O doloroso sofrimento corporal experimentado não me compara a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Né? A gente vai ver que todos eles falam a mesma coisa. Eles pedem a oração para que Deus o perdoe. Ó, que dor! Ó, graças, meu Deus, que dor! Adeus. Depois de 10 dias, 18 de março, já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Então, ele ainda está em estado de perturbação do desencarne. Tá? Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre nessa dor horrenda, nessa angústia terrível? Orai. Ó, orai para que Deus me conceda repouso. Ó, que cruel incerteza. Ainda estou ligado ao corpo. Ele ainda está ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E porque também lá permanece sempre, vinde orar sobre ele, para que eu me desvencilhe dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, no cemitério, né? A fim de implorar do Onipotente que me acalme o sofrimento. Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar. Assim é preciso, e dirige ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. E ele ainda está apegado ao corpo, né? À matéria. O médium E não... ele ainda pensa que o sofrimento dele vai acabar com a interferência de terceiro, no caso Deus. Sim, Deus, a oração dos médiums, A né? A oração, prece. então, a oração tem efeito, porque nós sabemos Sim, que tem. Acho que no sentido de amenizar a dor. Mas no outro slide, quando ele pede que ore, tudo bem, ora e a gente sabe o efeito, mas ele está pedindo que outro faça por ele, sim, porque talvez ele ainda não consiga fazer por ele mesmo, né? Por ele estar ainda, como é que fala, ligado ao corpo, ainda não, tá, diga. não percebeu direito como que as coisas são. É. Ele ainda tem sentimentos materialistas? Sim, muito Sim, ainda, Davi. ele fala, aqui, Ele ó, fala, depositaram o que me pertencia. é, aqui, olha, ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Ele ainda está apegado ao corpo. Então, o médium, não dando importância ao pedido, então, veja bem, né? O médium que estava atendendo, né? Ao pedido que lhe fazia de orar sobre o túmulo, deixou de atender. Todavia, indo aí, mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Aí ele foi, né, até o túmulo. Em 11 de maio ele foi. Aqui vos esperava, diz ele. Aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de pedir a Deus
de misericórdia, a bondade de acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não o esqueçais. Eu vos suplico. Vejo quando a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então, veja bem, aí ele começou a ver as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação de minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Depois, dia 8 de junho, então a gente viu que foi em maio, depois quase um mês, né? Ele volta. Posso falar e agradeço. Então, agora ele estava com dificuldade de conversar com o médium, agora ele já fala. Posso falar e agradeço a Deus que faculta a oportunidade. Compreendi as minhas faltas, veja bem, agora sim, ele compreendeu as faltas, espero que Deus me perdoe. Né? Então, ele ainda acredita, né? Nesse perdão de Deus, né? Ele não sabe que ele vai ter que, né, arcar, né, com toda a dívida, né, que querendo ou não nós temos, né? Então, trilhais sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que aí ainda não tem, né? Ele ainda não tem esse repouso. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Aí Kardec, né, ele fala: a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha a sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, né? Então, ele era muito apegado à matéria. A dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. Então, o costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente desse efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material, né? Então, a gente vê, né? Por isso que existe sempre a prece, né? Nos velórios, né? Para o corpo, né? Não é para o corpo, mas para a alma. Tudo bem? Mudando, hein? Agora, Lamentos de um Boêmio. 19 de abril, Godot, 19 de abril de 1862. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos da inteligência os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se a um animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente
dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. Esse já está, né, caminhando, né, ele já está com um discurso bem mais elevado, né? Então, ele traz para nós, a sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade, ou por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades de sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer o são raciocínio, sem o que ele se materialize em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Assim sendo, não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o preço quando regressarmos à pátria. As paixões humanas vos despem, antes mesmo de vos deixarem, de modo que chegareis nus, completamente nus, ante ao Senhor. Cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instrução do guia do médium, né? Esse espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, deduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhado. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação. Então, arrepender, né, ele resta a reparação de uma outra existência, então, de uma outra reencarnação. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de o saciar. Então, ainda existe o perigo, né? O perigo de fraquejar, né? De não conseguir. Mas ele já está arrependido e já está pedindo a reparação. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Posso continuar? Eu vou piorando, hein? É interessante que ele fala aqui, a gente carrega, né? No fim do parágrafo aqui, a influência da matéria segue além túmulo, né? Aquilo que a gente fazia aqui, o que é referente à moral, não à matéria em si, a gente carrega além túmulo, mas não consegue saciar além túmulo. E aí é que está o sofrimento da coisa. E é limitada quando na Terra, né? Procura em vão os meios de saciar. E não consegue, né? Não consegue. Não consegue porque não tem. Nem o avarento, nem não tem, o alcoolista, ninguém, né? Não tem, ninguém né? Consegue. Não tem bebida, não tem dinheiro, não tem nada. Não tem comida, tudo que é matéria não existe lá. Então, o sofrimento dele também é esse, né? Se bem que aqui ele já percebeu as coisas, já tá. Mas ele quando vivo, ele não pode perceber isso? Pode, Davi, pode mas não é todo mundo isso? que... Sim. Davi,
né? A gente Ah, sabe que é difícil, né, é Davi? difícil, é Né? difícil, sim. É Nossa difícil. Senhora. Pode até perceber, Davi, mas Muitos não mudar é conseguem difícil. mudar. Mudar é difícil. Por isso que ele É. fala, né? Eu vou levar, né, além túmulo mesmo, né? Aham. Não tem como não levar. Sim, Ele vai levar. ele Entendeu? vai levar. Não tem como não levar. Ele não leva o corpo, porque o corpo é matéria. Mas Aham. aquilo que pertence ao espírito vai. Aí ele continua, o guia do médium, por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem morte, sem esperança presa nessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte, e porque não lhe restam meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. É o que a gente estava falando, né? Então, nada, né? Não tem nada. Daí um tédio mortal, cujo fim não prevêem, ou ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Então, aqui, mais uma vez, nos mostra, né, a nossa importância, né, de mudar aqui, né, Davi? Não esperar o desencargo. Onde ele vai se satisfazer no arrependimento e na reparação, né? Sim, na reparação mais, né? Mas você Lisbeth. pega só um minutinho. Você pega São Tomás, né? Que ficava refletindo toda noite. Não, Santo Agostinho. Perdão, São Agostinho, que ficava refletindo toda noite tudo aquilo que ele tinha passado no dia e toda a vida que ele passou, né? E que ele tentava corrigir, né? Isso, quando ele vai para o mundo espiritual, ele, se ele mudou, teoricamente, ele já deu um passo à frente, né? Sim. É isso daí, né? Pitágoras já falava isso, né? Isso é uma ideia de Pitágoras. Inclusive, Pitágoras ia além, né? Além de você, durante a noite, você já pensar em tudo isso, né? Que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, você também começa a programar o seu dia. Então, além de você ver tudo o que você fez errado, o que você pode corrigir, o que você acertou, tudo, ao acordar, né, Pitágoras falava que você tinha que já programar o seu dia. Não que você iria fazer dessa forma, mas ia te ajudar, né, com que ele fosse melhor. Tudo bem? Mas o Agostinho só vai perceber isso depois que ele desencarna. É. Antes, não. Aquilo que ele escreve lá no Livro dos Espíritos é depois Ele do já estava desencarne dele. desencarnado. Ele já estava desencarnado. É aí que ele vai perceber tudo. Antes, não. Mas ele fala, fazia isso em vida, se não me engano, Miriam. Fazer como eu fazia isso em vida, se não me engano. Se não me engano. Depois a gente vê. Também. Lisbeth, dá uma olhada, Miriam, aí. E aí a gente vê. Lisbeth. Eu acho aqui. É isso mesmo. Ele falava que era para fazer o que ele fazia em vida, que à noite ele via todos os atos que ele tinha praticado durante. Eu acho que ele falava isso em vida também. Ele fala que falava em vida. Mas isso o Aristóteles já trazia, tá? Sócrates, idem. Sócrates também. Bourdon, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor escreve-se com o nome de Lisbeth.
Quereis dar-nos alguma informação a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas pelos quais passo. Aí a gente vai ver quanto tempo, né, ela demorou, né, para pensar desse jeito. Percebeis sentir as faltas decorrentes do contrário procedimento, o arrependimento deverá dar-vos alívio? O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelo sofrimento alheio, porque delas tenho necessidade. Então, todos pedem prece. Esse ensinamento, né, é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, estaria pronto para reiniciar. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Então, não basta eu me arrepender, eu preciso, né, reparar, né, o que eu fiz. Então, predisponho, porém, para ele estudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e a firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Mediante cuidadosamente sobre todos os exemplos citados, encontraremos nas palavras dos Espíritos, menos dos mais inferiores profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais do que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos, né? Então, aqui nós vamos vendo, né, o que um dos benfeitores trouxe para nós. Pergunta Lisbeth: farei o que desejais? Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha ensinamentos útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que seguem. Tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, me tornei egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio aqueles que não se me arrojavam aos pés e oprimia ainda mais os que sobre eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais ativas frontes, né? E isso daqui nós já falamos, né? Eu só coloquei em amarelo, em outra cor, para a gente ver, né, que ainda ela acha que é a cólera do Senhor que esmaga, não é o seu próprio mal, né? Em que época viestes? E ela responde:
há 150 anos na Prússia. Né? Então, faz 150 anos que ela está vagando. Está certo que o tempo, né, é diferente, mas ela trouxe o nosso tempo. Desde então, não fizeste progresso algum como espírito? O médium pergunta. Não. A matéria revolta-se sempre em tu, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim. Então, ainda de novo a matéria, e a matéria ainda exerce influência sobre ela. A despeito da separação do corpo. O orgulho aprisiona-nos em correntes de bronze, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, ida de 100 cabeças que se renovam incessantemente, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna gena, né? Do eterno inferno. Oh, sim, eterna. Então, aqui ela está dando explicação por que, né, que ela demorou 150 anos, porque os médios não conheciam, né, o poder do orgulho. Ela ainda tem esse orgulho. Ainda ela tem, né? Ela deixa claro isso. Então, provavelmente, o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa, a maneira pela qual descreve o orgulho. Ele deplora as consequências. É incontestavelmente um progresso. Porque se ela já conhece, ela já teve um progresso, mesmo ela não tendo enxergado isso. Né? De certo, Ela enxerga, mas não se desfaz, né? Mas já é um progresso, né? Já é um progresso. Já é O um progresso. Espírito fala. De certo que, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. E a coragem é o propósito de evitar a divisão mais tarde. Né? Então, já conseguiu, né? Mas ainda não tem a força suficiente. Né? E ela fala isso. Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiais na sua misericórdia? Né? O médium pergunta para ela. Dizem que isso pode ter um fim, mas onde e quando? Há muito que procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como viesses até aqui? Essa parte eu achei fantástica. Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando o vedes a esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Depois de longa reflexão, sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Né? Então, depois que esse espírito começou a levar ela para lá, que ela começou a enxergar as suas faltas, que até então ela não tinha visto. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Né? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e a misericórdia infinitos. Oh, como desejaria que assim fosse,
Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Pedi de coração e sereis ouvida, o médium. Não posso, tenho medo. Por isso que ela não enxergava o protetor lá, o espírito protetor. Ela começou a enxergar o espírito protetor depois que ela começa a perceber os erros, as falhas. Sim, é. Oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece, ainda estás aí? Então, o médium, né, pediu para ela, tinha medo, então ele orou junto com ela. E depois ele perguntou, ainda está aí? Sim, obrigado, não me esqueçais. Vinde inscrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Né? Então, aí ela fala que vai sempre estar ali. Guia do médium. Nunca vos esqueçais dos ensinos que bebeis no sofrimento dos vossos protegidos e, notadamente, nas suas causas, visto ser lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecer jamais da fonte de todas as graças. Fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade. Fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente. Fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nelas as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênção. Né? Então, o que os espíritos protetores nos falam é exatamente isso. Né? E eu tenho que ficar sempre alerta para ouvir o que meus espíritos protetores querem me falar. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundir as bênçãos do Senhor que se reproduzem incessantemente, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhidos. Vinde conosco a fim de os evitar, imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim difundirei as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos ouvirem. Né? Então, aqui seria o Espírito Protetor falando para nós. Né? Príncipe Orão. O espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Urã, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: quereis dar-nos algum pormenor sobre a vossa situação? Ó felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim. Felizes os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um destes que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter salvação. Permita-me, o Senhor, a mim, déspota orgulhoso, espiar os crimes derivados do meu orgulho. É sempre orgulho, a gente começa a ver, né? Entre aqueles mesmo a que oprime com a tirania, orgulho,
repetisse constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi ao encargo superior às próprias forças. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas? E isto é já um passo para a regeneração? Essa consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atendo-se à humanidade de sua última encarnação. Não experimentam nem aprendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: consegue entrever um fim para os seus sofrimentos? Sei que não serão eternos, mas ainda não avisto o fim. É preciso que antes recomece a prova. Então, ele já sabe que ele vai ter, né, uma prova e ele precisa recomeçar isso. Pergunta: esperais fazê-lo em breve? Né? Reencarnar em breve? Ainda não sei. Lembrai-vos dos vossos antecedentes? Eu o pergunto com vista à nossa instrução. Isso Kardec sempre falava nas reuniões, né, na Sociedade Espírita de Paris. Ele sempre falava que essas perguntas eram para instruções dos espíritos e para passar isso adiante, como nós estamos vendo até hoje, né? Vossos guias aí estão e sabem do que precisais, do que precisais. Vivi num tempo de Marco Aurélio, poderoso então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Então, veja bem, ele lembrava de outras encarnações, né? A pergunta do Sidney. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede da glória, das riquezas, estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, resetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos, que sempre deram por nós. Sabeis o resultado dessa última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor, depondo aos seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhes que me sobrecarregue os mais pesados tributos de humildade. Então, hoje ele está pedindo uma reencarnação, né, com uma pessoa muito humilde, pois, com o auxílio de sua graça, o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore
os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos, de sofrimento, o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acontecem à humanidade e a perseguem até as regiões celestes. O Guia do Médium. Então, o Guia do Médium nos faz um alerta fantástico. Ele fala assim: concebeste dúvidas sobre a identidade desse espírito? Por vós parece a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvaneci essas dúvidas porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, esse espírito tem inteligência suficiente para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora e nos esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Né? Este foi o príncipe. Ele passa várias encarnações na mesma situação, né? Sem mudar. E ele Até pede, né? Ele não aceita, né? É. Os seus protetores. E ele sempre vai se arrastando para o lado do orgulho mesmo, né? Do poder. Agora ele pede para ser humilde. Mas, Olê, Hum. ele passa várias encarnações assim, ele tem problemas na vida material que lhe repetem dia a dia. Eu tenho um pouco de uma interrogação muito grande sobre vidas passadas, entendeu? Terapias de vidas passadas. Eu assisti uma palestra sobre terapia de vidas passadas, muito interessante, que as pessoas tinham problemas que não cresciam, que não desenvolviam, que sempre estavam amarrados, e que, através da terapia de vidas passadas, foram resgatar problemas de vidas passadas, e que se reconciliou com seu inimigo ou com seu amigo, fazendo que a liberdade para que evoluísse. O que você acha disso? O Davi, eu não acredito muito nisso, não, né? Existe, eu sei que existe, né? Mas minha opinião, eu acho que você não precisa de terapia. Eu acho que desde a hora que você tem o véu de esquecimento, é para você respeitar isso, porque isso pode te prejudicar ainda mais. E se você quiser se reconciliar, você não precisa só se reconciliar por causa que você fez a terapia de vidas passadas. Você sabe exatamente com quem você tem que se reconciliar. Porque no caso da moça lá, ela tinha a ignorância da soberba e que ela não era humilde, mas ela não tinha Mas ela demorou 150 anos para só saber disso, né? Mas ela ainda não tinha reconhecido como o príncipe Uran reconheceu. Ele já reconheceu o que ele tem que fazer, né? E ele não fez terapia de vidas passadas, né? Ele desencarnou, encarnou, e aí ele percebeu e falou: opa, é por aí que eu tenho que ir, eu preciso ser humilde. Né? E mas ele fez... ele traz aqui, olha, essa humildade conquistou-a agora, né? E nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante das novas provações. E quem que não precisa ser humilde? Pelo menos nessa nossa encarnação, Davi. Eu acho que a gente ainda está bem aqui, sabe, nesses espíritos sofredores. A gente ainda é orgulhoso, a gente é egoísta. Eu acho que a gente tem que aprender muito ainda. E minha opinião, né? Mas vamos lá. Mesmo que você se reconcilie ou que você seja consciente das faltas, você tem que reparar as faltas. Sim, mas isso a
A Lisbeth viu bem, né? Não tem como não sanar se você não repara, entendeu? É. É A no gente vai reparo ver, que você aprende. A gente aprende no reparo. a gente vai ver isso daqui com o Ferdinand Bergkin. Acho que dá tempo. Dá. Gente, vai dar só para ver o Ferdinando, não vai dar para ver a Claire. A Claire que é tão legal. Mas vamos lá. Um médium de Harris evocou o espírito de pessoas dele conhecida, que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo. Existe entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem esses infelizes sofredores. Seguiu-se, então, a seguinte comunicação espontânea: estou num medonho abismo, auxilia-me, ó meu Deus. Quem me tira desse abismo? Quem socorrerá com mãos piedosas o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o marulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajude nesse momento supremo. Entretanto, essa noite profunda é bem a morte com os seus horrores. Quando eu não quero morrer, veja bem, ele já está morto, né? Oh, meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que são caros. Vejo o meu corpo e que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim. Vós que conheceis os meus sofrimentos, orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. Então, ele já sabe que morreu, né? Mas ele ainda está, né, grudado com o corpo. E essa, no entanto, a punição bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro. Tende piedade, não me repilais, nós nos salvaremos, os dois sobre essa tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me, e sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo? Meu corpo balouçado pelas ondas. A prece de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, presta atenção nesse grifo. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Então, veja bem, aqui ele já viu as outras encarnações dele, não só essa última. Ó, vós que sabeis, sereis implacável. Não, certo, intercedereis por mim. Desconhecido inteiramente esse nome, não sugeria sequer a memória do médium, uma vaga lembrança pelo que eu supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde, soube ser efetivamente o nome de uma vítima da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens, a 2 de dezembro de 1863. A continuação foi dada a 8 do mesmo mês. 6 dias, portanto, depois do sinistro. Então, foi bem rápido, né? Se a gente for ver. O indivíduo parecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem e no momento em que se julgava no abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento,
Por que se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que o espírito não encontraram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação que estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha, sendo produzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, da aptidão essencial para a comunicação desse gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular com os outros e encontraram em idênticas circunstâncias. A família, estranha ao espiritismo, talvez até mesmo hostil a esta crença, não teria acolhido a manifestação com esse médium. Então, ele procurou exatamente, né, uma pessoa que estava em sintonia com ele, porque, inclusive, a família não iria aceitar essa comunicação. Posto que a morte remontasse alguns dias, o espírito experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava que estava vivo, né, lutando com as ondas, mas, ao mesmo tempo, se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após a causa de sua morte, reconhecendo nela o castigo. Tudo isso, incoerência, denota a confusão das ideias, né? Fato comum de quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tivesse dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois o castigo da falta cometida. Sofro continuamente e, se por momento permite Deus que eu entreveja o fim de minha desventura. Devo às preces de caridosas almas apiedadas de minha situação. Ó, esperança, raio celeste, que bendita és quando te sinto desapontar-me na alma. Mas, ó, abismo, escancara-se o terror e o sofrimento observa o pensamento da misericórdia. À noite, sempre à noite, a água e a brunir das ondas que me tragam são apenas pálidas imagens do horror, em que se envolve o meu espírito. Fico muito calmo quando posso permanecer junto de vós. Então, ele ficava perto dos médiuns, ele ficava calmo, perto de Kardec, né? Perto na sociedade espírita, né? Então, ele ficava calmo. Pois assim como a confidência de um segredo, veja bem, a confidência de um segredo ao pedido amigo nos alivia. Assim, a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não mais recuseis. Não quero reapossar-me desse horroroso sonho, que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Então, ele está fazendo, né, ele está falando bem, né, que ele indo à sociedade lhe faz. Aqui, eles vão fazer vão questionar ele várias coisas, né? Eles dirigem-se a esse espírito seguintes perguntas: quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando fizesse, parecereis duvidar ainda do vosso estado, do mesmo tempo que externastes angústia de uma morte horrível?
tendes agora melhor compreensão dessa situação, dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Então, ele já sabia de tudo isso. Poderá dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Né? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Então, além de ser um ensinamento para nós, né, para ele também ia aliviar. Por uma confissão sincera, farei jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Né? Então, eles vão falar e ele vai se aliviar e a Sociedade Espírita de Paris vai continuar fazendo preces. Aí ele responde, em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas da fúria, provavelmente incessante esse suplício, esse frio glacial que sobe ao estômago e o constrange. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo a vós todos que vos interessaste pelos meus tormentos? Perguntaste se me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliarei em que situação horrível estou ainda. Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade é coisa inexplicável. Servi-me do seu braço com a mesma facilidade com que sirvo nesse momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular que mais ei-lo que vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Então, ele já não sabia se ele ia conseguir fazer a confissão, né, que era tão doído, tão difícil para ele. Depois de ser muito animado, o espírito ajuntou. Eu era muito culpado e o que mais me tortura é ser tido por mártir, quando, em verdade, não o fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Comentário de São Luís. Essa confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Né? Então, essa última existência, né, ele foi muito bom. Né? Era muito estimado dos chefes. Essa circunstância era o fruto do arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à Terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que os outros infligiram. E reparai que uma ideia o persegue, ou de pensar de ser tido como mártir. Então, isso o fazia mal. Né? Será tomada em consideração essa humildade? Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar na reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilho o faça mais firme ou resoluto.
Vamos tentar falar da Claire? Ou não? Como é Tem que... 8 minutos. Se você Acho quiser que não vai terminar às dar 9h30. tempo, né? Sim. A Claire foi uma pessoa bem difícil, muito orgulhosa, e ela vai falar do... Eu vou ler esse comecinho aqui e talvez a gente vá para o final, né? Só para a gente não deixar de falar dela, que ela é um ponto muito importante. Então, veja bem, o espírito que forneceu as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera na Terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que lhe empreendera a educação moral. Nós vamos direto aqui para a terceira mensagem, né? Aqui no comecinho, ela também ela é muito, mas aqui a gente vai conhecer como que ela era egoísta. Então, isso que é importante, né? Por que me esqueces? Ela pergunta para o médium. Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e simples pronúncias do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante sem repouso, sem asilo, que se me enterra na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos, que o sono susta, que são. Durmo eu aqui. Quero ouvir-te, quero que me deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazer com que outros mais também se ocupem. Não tenho expressão para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas uma tênue raio de esperança. Fosse tu que me desse. Não me abandones, pois. Né? Então, não me abandones, pois. Então, a gente vê que ainda ela é orgulhosa, ainda ela é egoísta, ela quer um médio só para ela, né? E ela se ri ainda da dor dos outros. Mas se a gente for ver, depois eu gostaria que todos lessem, né? Ela vai, aqui no sexto, assim como as diferentes espécies de seres vivem, né? Aqui, estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser que eu quem me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco fazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas corretamente no dia da ressurreição. Ela traz, né? E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber sem anular uma elevação que lhe seria insuportável. Né? Aqui nós vamos ter toda a fala dela, da Claire, depois nós vamos ter um estudo sobre a comunicação da Claire, né? Então, vale a pena a gente ler, né? Onde São Luís dá todo
né, ele acompanha tudo e ele vai falar, né, no último slide, né, ele vai falar aqui das trevas. Ele fala o seguinte: ainda sobre esse ponto, né, que ela fala das trevas, obtivemos a seguinte explicação: por sua natureza, possui o perispírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o fluxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como fracionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a luz que produz, do que resulta que os espíritos que não produzem se acham na obscuridade. Então, a treva não existe, né? Somos nós mesmos que não temos essa luz. Tudo bem, crianças, desculpa. Dúvidas? Ninguém tem dúvida. Que maravilha. Nossa, silêncio mortal, nós estamos vivos ainda. A gente só precisa pensar em fazer isso. Fala, Paulo. Depois desses relatos, o que passa pela cabeça é como escapar da erraticidade. Não tem como, Paulo. Não é, Paulo? Você sabe que eu estava... Ficando vivo. Não tem nenhum caminho alternativo. Eu estava falando dos espíritos da condição mediana, né? A gente fica se achando, mas agora, quando eu vi esse, eu falei, ainda estou aqui. Ainda estamos aqui. Nossa. É porque, na realidade, pelo que foi relatado aí, na erraticidade, nós ficamos em um estado meio de estagnação, refletindo sobre tudo aquilo que a gente realizou. Então, a questão seria, então, na erraticidade, nós ficamos estagnados, não progredimos, ou à medida em que a gente reflete e reconhece os erros, você se prepara para um recomeço. Sim. É então, uma evolução. Você progride na erraticidade, não tanto quanto na experiência planetária. Não como as provas, né? Mas você fica, né, ruminando tudo isso, né? Fiz isso, fiz aquilo, porque poderia ter feito melhor, não fiz, né? E aí você vem supostamente, né? Você vem com uma consciência mais aprimorada para poder, né, retomar de forma diferenciada, né? Sim. Se ainda isto for, né, verídico, então ainda vale a pena, né? Caso contrário, achar uma rota alternativa aí. A gente vai vendo que alguns já estão nessa... eu não queria falar, mas nessa pegada, estão indo adiante. Né? Já estão indo, já que a gente vê o náufrago, ele já tinha, a prova dele já tinha sido feita, né? Da outra vez, ele pediu essa prova, né? E agora, mas ainda ele sentia muito mal de se sentir como mártir. Né? Mas ele já estava bem mais encaminhado que a Claire, a Lisbeth, né? Tudo. Né? Eu achei muito 10, né? Todo esse estudo nosso. Porque enquanto no planeta, digamos assim, você tem muitos elementos que distraem, né? Você o tempo todo, né, retirado do foco, né? E lá não, você
tem que ficar só ruminando, né? É isso, é aquilo. Você quer escapar, mas não tem jeito. Volta. Volta. Que eles falam do tédio, né? Que é exatamente isso, né? E você vê aquelas pessoas, né, que os espíritos que zombam de você, você acaba ficando com inveja daqueles espíritos mais elevados, né? E você começa a ver a maldade que o ser humano ainda faz. E você consegue enxergar, né? Porque É, você consegue, você é um espírito, você enxerga tudo. e a maldade que você fez, né? Você ficou olhando. Isso, o pior de tudo é isso, E né? deve doer. Você vai ver, acho que a Claire fala isso, né? Que foi uma encarnação perdida, né? Ela Exato. acabou tendo. Uhum. Mas vale a pena a gente ler a Claire, que foi. Tem o Ávaro também, que eu pulei, né? Sim. E tem um outro náufrago. O príncipe, Né? o príncipe tirano também, né? Esse É, daí não deve ser fácil, né? Porque o não, que deve ter, né, é, é. prejudicado Não e vai ser fácil a prova que ele vai passar, né? também. O náufrago não, o náufrago já passou a prova, né? Mas Uhum. o príncipe, o príncipe ainda vai ter que passar pela prova, né? Exatamente. Tudo bem? Vocês gostaram? Sim. E os bonzinhos? Agora, da próxima vez, Os você. bonzinhos eu já passei, foram os felizes. Não, você traga a receita, o passaporte para amenizar. É, É, então tá bom. Viu, Elaine? Foi. Podemos concluir que os nossos aprendizados, o nosso progresso é na sociedade e junto aos espíritos que nos guiam. Mas a evolução da consciência é individual? Sim, Uhum. sim. As Né? questões interiores da gente é sempre individual, certo? Sempre. Eu sempre falo que a gente é muito solitário na nossa evolução, né? Porque tudo bem, eu tenho todos os meus amigos, eu tenho todo e que eu tenho que ficar esperto, né? Como Sócrates ficava com o seu daimon, né? Sempre ouvindo os seus conselhos e, e ficando alerta para ouvir, né? Porque às vezes, né? A vida é tão atribulada que você acaba se atropelando, mas é solitário, né? Você pode ver, né, nessas evocações que Kardec fez, você pode ver, cada um tinha um caminho e eles tinham que fazer o melhor que eles podiam, né? Exato. Mas tinha lá o seu guia protetor que levava eles até a sociedade espírita, como te leva para um centro, te leva para uma igreja, sei lá, te ajuda de alguma forma, né? Sair disso daí. Mas se não fosse também acho que foi a Lisbeth, né, que o guia levou, que depois que caiu a ficha dela, falou, é verdade, né? Foi assim que eu percebi. E quantos de nós também não, Gabriel? Né, que a gente, por que alguém levou nós até a porta de um centro, né, ou de um MEF, né, para a gente estudar, para a gente se aprender um pouquinho? Eu acho que é por aí. Eu também sinto assim também. Uhum, né? Eu acho que é isso aí. Tudo bem? Tereza, Miriam. Eu não sei se na erreticidade a gente fica estagnado. Essa palavra estagnado, para mim, ela pega, tanto que eu não uso. Eu acho que não há estagnação. Não pode haver estagnação. Eu acho que é mais
é um momento de conscientização que a gente sempre luta contra, tanto aqui quanto lá. Aqui a gente está lutando sempre. Eu não quero me conscientizar dos meus erros. Eu não Sim. quero ver os meus erros. Mas né? para a turma que eu trouxe hoje, eu acho que seria isso mais, né? Na hora que você vê tudo aquilo que você tem que fazer, bom, tá certo, quanto mais você ficar parado, pior é. Mas é o que esse povo fez, né? 150 anos, Sim, mas alguns não, né? Alguns foi rapidinho, foram 6 dias, né? Mas eu acho que a maioria fica ali parado, sem saber, grudado no corpo. Acho que seria essa estagnação, né? porque não está ali, não consegue ver, não quer, É? né? Não quer sair dali, porque ali ficou, trouxe com ele essa situação que ele vivia aqui, que é uma situação moral ou intelectual, que é o que a gente carrega. Né? Então, É. não tem como se livrar dela. Se você vai só se livrar dela através da conscientização daquilo, fala, bom, o que é que eu tenho que fazer agora para poder me livrar disso aqui, entendeu? E aí é o caminho. Mas foi isso que acho que o náufrago, não, foi o náufrago, pegou ele pela mão, que ele falou, foi o seu braço amigo, né? Como está aqui. Né? Mas alguém vai lá te pegar, né? Te trazer. Sempre tem o braço amigo, mas a gente não É, vê. não vê, não enxerga, não quer. Não vê, não enxerga, porque está muito enredado naquilo que a gente fez. Né? Mas a partir do momento que você percebe, aí você, como tem uma das, eu não sei quem foi aí, uma das passagens aí, ela conseguiu ver depois, conseguiu ver o mentor depois que ela caiu em si. Sim, é a Lisbeth. Né? É a Lisbeth. Inclusive, isso ajuda a compreender, dentro do que a Miriam colocou, castigo não existe É. na E realidade. você vê que todos eles, todos, sem exceção, falam de castigo, que Deus é punidor, né? É difícil deles enxergarem ainda essa parte. Na realidade, é causa e efeito, né? É. É só Sim, isso, o tempo só todo, isso, só isso. né? Porque essa palavra castigo ela está muito introjectada, né? Sim, Na cultura religiosa, né? sim, foi. O Muito forte. catolicismo traz muito castigo, Não, né? não só na cultura religiosa, como na cultura da escola. Sim, claro. Na escola, a escola você ia lá, castigo. Galera, Vai quantas vezes você ficar não de vai lá? castigo, Vai lá virada para a ficar no parede. canto, vai virado para a parede, vai falar com o diretor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Castigo. Em casa também, Em né? casa. Vai ficar de castigo, Vai vai. ficar sozinho no teu quarto refletindo sobre o que você fez, entendeu? É castigo, né? É um É, castigo. Isso vem da própria educação. Sim, sim, A vem da educação própria educação. vem do processo de posições religiosas. Nós Sim, sabemos que também. a religião sempre teve muita força na questão educacional, né? sim, Para se sim. desvincular, está difícil, né? Veio de lá, né? Escolástica, né, Paulo? Veio de lá. O Não castigo está era ligado à culpa, né? peripatético, né? Paulo? Não era peripatético. O castigo está ligado à culpa, né? Você coloca a É, culpa no outro É porque você fácil, não quer o castigo, exatamente. entendeu? Você vai terceirizando a culpa, né? Você sim, vai colocando a culpa no outro, porque se eu culpar o outro, castiga do outro, não é meu, Exato. entendeu? O castigo é tudo isso mesmo, mas o Espírito depois ele pede as suas provas e expiações e por necessidade, né? Não encarando como castigo, né? Ele não, pede depois. não. Não, porque ele Por isso compreende, que né? toda Ele vez eu pus compreende. o castigo entre aspas, né? Porque a gente não acredita no castigo, né? Que nem tudo como é que você falou, Paulo? Me fugiu agora, é causa e efeito, Causa e né? efeito. Causa e efeito, é tudo isso, né? Então, se eu tiver consciência disso, né, que nem o Davi estava falando,
né, que ele precisou sair, é exatamente isso, né? Eu posso melhorar aqui, sim. Eu não preciso desencarnar e melhorar na erraticidade. Eu já posso melhorar aqui. Mas ainda é difícil, porque é que nem o Paulo falou, eu tenho ainda muita carga da matéria, né? A gente fica muito atribulado, né? Muito atribulado. Você se distrai o tempo todo. Tem muito. Você se distrai, você se irrita ainda, né? Ainda você está nessa. É muito doido tudo isso, né? Como a Miriam disse, o nosso daimon está aí o tempo todo. Agora, como perceber? Né? A gente fica se distraindo com, né, a materialidade ainda. Eu fico pedindo para ele, olha, meu, toma conta aqui, que você sabe que o negócio está, né? Mas fazer o quê? O Espiritismo dá essa luz para a gente. Nossa Senhora, como dá, graças... né? Como É o Espiritismo que dá essa luz, porque para nós o castigo não existe, a culpa não existe. Não. Mas para quem não tem esse conhecimento, o castigo continua existindo e a culpa continua existindo. E a ideia de reparação passa longe. Longe. Passa longe, entendeu? Porque eu quero a graça, né? Eu quero que alguém faça por mim, né? Eu quero a graça. Como tem várias outras coisas, que Deus faça por mim, que Deus me perdoe, porque se Deus me perdoar, o sofrimento vai embora. Esse perdão é a graça. Você acha que eu não aprendi graça, lá na São Bento? Mas não tem muito fundamento, porque não é o perdão de Deus que vai levar meu sofrimento embora. Porque Deus perdoa, ele não tem problema com isso, entendeu? Como diria o Homer Simpson, a culpa é minha, eu dou para quem Coloca onde eu quero, né? É bom ser vítima, né? É gostoso. Nossa! Sim, é bom, é ótimo. Nossa, como é ótimo, né, ser vítima? É ótimo. Como é bom. Aqui, né? Daqui a pouco vai lá, vai querer ser vítima e falar, não vai dar, não vai ter essa. Tá certo. Tudo bem, gente? Valeu a pena de escutar aí esse tempo todo? Sim, vale, porque é um alerta para a construção do futuro, né? É isso aí. Eu Preparar também gostei o futuro. de estudar. Preparar o Que futuro. alerta. Fica esperta aí. Tem que ficar esperta. Aproveitar a oportunidade aqui. Então, Aqui e agora. Sim. Tudo bem, então? Podemos dormir em paz? Sim. Mais ou menos. Eu vou dormir, Lida. Eu vou. Então tá bom. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos agradecendo, né, a espiritualidade por ter nos dado tantas portas para que nós possamos saber, né, e a luz do nosso espírito que possa estar sempre presente junto de nós, sabendo que sou eu mesmo, né, que posso clarear o meu caminho e sair das trevas, como diz o Espírito de São Luís. Vamos agradecendo e que essa semana pode ser uma semana de luz, de alegria e de paz. E feliz Dia das Mães, né? É domingo agora, né? Feliz Dia das Mães para as mamães e para aquelas que também já estão na pátria espiritual. Beijo para todos. Obrigada, Eliane. Obrigada pela última vocês. Boa semana a todos. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Obrigada a todos. Kátia, Paulo, Miriam, Tereza já foi. Todo mundo. Beijos. Tchau. Beijo. Obrigada. Boa semana.